Oi, oi, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver essa live depois. Galera que vai chegando, como seria distribuir aviõezinhos, convidar mais pessoas para vir para essa live? Hoje aconteceu uma coisa muito inédita, né? Ao invés de eu convidar alguém para fazer uma live, eu recebi uma visita muito grandiosa aqui semana passada no Espaço Maqueles Medeiros Facilita. E já conversando, criamos coisas junto e a gente veio aqui, primeira mão, contar para vocês, né? Para os meus seguidores e para os seguidores dela. Então, Fátima terminou de chegar aqui. Nós estávamos conversando, vimos que temos como terapeutas que trabalham com ferramentas quânticas, temos muito em comum. E em conversa a gente criou algo diferente, uma novidade. No próximo mês, a Fátima vai começar a prestar atendimentos aqui no Espaço Maqueres Medeiros Facilita, que fica na Cariri 24. Então hoje eu vou chamar ela para ela se apresentar para vocês. Também já estou me apresentando para o público dela. Essa live vai ficar salva nos dois perfis, né? Tanto no meu quanto no dela. E nós estamos aproveitando hoje, que é o dia do meio ambiente, da natureza, e vamos falar um pouquinho a respeito da natureza e o que a natureza tem a ver com o nosso corpo, né? Então, eu vou falar um pouquinho, a Fátima vai falar um pouquinho, e no final da live a gente vai estar presenteando vocês. Então, já fiquem atentos, acompanhem a live, enviem aviõezinhos para os amigos, para as amigas. Vem com a gente falar um pouquinho sobre isso, meio ambiente, corpo, atividade física, bem-estar, né, prosperidade. Onde que tudo isso se conecta? Esse é o nosso convite. Fátima, manda para mim aqui a tua solicitação para que eu possa te receber aqui. Seja bem-vinda, Carol. Boa tarde. O que mais é possível para hoje? Tudo isso, gente. Vai convidando as pessoas para vir com a gente nessa live, onde a gente vai estar falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, exercícios físicos. Oi, Fátima, Oi, sua linda. tudo bem? Boa Tudo bem? noite a todos. Eu estava falando, Fátima, que é meio inédito, porque na verdade dessa vez partiu de ti, né? Esse movimento de vir aqui conhecer o espaço e fechar uma parceria, porque normalmente sou eu que convido as pessoas para criar alguma coisa, para fazer lives, para a gente compartilhar com mais pessoas os nossos conhecimentos, né? A nossa experiência com as ferramentas quânticas que cada uma de nós usa. E aí, quando tu me convidou, a gente conversou bastante aquele dia, né? E viu que a gente tem muita coisa em comum. E hoje a gente está aqui, né? Para falar um pouco sobre isso. Se tu puder te apresentar, então, que eu já meio que me apresentei aqui. Boa noite, meu nome é Fátima Lima. Eu sou terapeuta em medicina tradicional chinesa e também instrutora de algumas terapias de exercícios chineses, que eu utilizo muito nos meus atendimentos com os meus pacientes. A nossa conversa, eu e a Maquele, a gente se conhecia já por vídeos, por nos vermos assim pelas postagens que ela fazia, mas Redes, a né? gente teve um encontro meio inédito, né, Maquele? E muito gostoso, porque a gente, em poucos minutos que a gente teve uma conversa, viu que tinha muita conexão. O tipo de serviço que tu oferece, o tipo de proposta, né, de cuidar do outro, e a proposta que eu também tenho, né? Eu acredito que o universo nos compartilha sempre, constantemente, e a gente vai sendo atraído por aqueles afins, né? Eu Sim. sou terapeuta em medicina chinesa há cerca de 10 anos. Sou da área da saúde também, assim como tu, mas mudei meu rumo, né, depois de um certo tempo e encontrei na medicina chinesa um formato de tratar o outro de uma forma, de um jeitinho com resultados. Que eu acho que é isso que a gente busca quando a gente está cuidando do outro, quando a gente está interferindo, né, no processo
do outro, a gente quer ver resultados. E eu não via isso antes. Eu não conseguia entender porque existia tanta doença não tratada, tanta dor não resolvida. E hoje eu consigo perceber o resultado no olhar do meu paciente, na ausência de dor, na felicidade, nas formas com que ele se apresenta posteriormente para mim em soluções, né, dele se descobrindo, porque a gente não interfere, a gente estimula a autocura. Todos nós temos esse processo. Exato. E conforme a gente vai inserindo alguns processos, né, de trabalho, a gente percebe que o outro começa a se descobrir e ele começa a exercer a sua cura, né? E essa é o caminho. Né? Ontem eu estava assistindo, eu faço um curso também de aromaterapia e eu ouvi uma coisa que eu conduzi para mim. Eu tenho mais de 35 anos dentro da área da saúde e sempre convivi na área de farmácia, laboratório de análises clínicas. E uma coisa que a gente via muito falar sobre remédio. Se remédio tivesse o nome de remédio, seria curédio. Porque curaria. Se ele remédio, ele remedia. Eu acho interessante. Eu adorei um termo que tu usou aí, que é processo, né? Processo de cura. E eu trabalho com várias ferramentas, eu acho que nisso a gente se conecta. Todas as ferramentas. Eu gosto de chamar de ferramenta, né? Porque, por exemplo, quando eu falo em. Eu sou facilitador e praticante de barra de Axis, facelift energético, que são todas ferramentas quânticas. E no Axis Consciousness a gente não se diz terapeuta, a gente se diz facilitador. Porque qual é o objetivo? É facilitar o processo das pessoas. Então, quando tu falou em processo, para mim isso fecha muito. E como consteladora, eu também trabalho com sistema, né? E eu acho que falar em medicina tradicional chinesa, a gente não fala naquilo que é muito imediatista, a gente também não vê o órgão como um órgão só, uma doença como só aquilo, né? Tanto na tua visão quanto na minha, tudo é um sistema. Ou seja, para quem está chegando hoje de paraquedas aqui, sistema é quando uma coisa está muito interligada à outra. Conforme uma coisa se disfunciona, toda a outra se disfunciona, né? Então, quando eu falo numa constelação sistêmica, eu estou falando sobre isso. Às vezes, assim, tu não está no teu lugar de filho perante os teus pais, tu perde esse lugar de poder quando tu tenta ser maior que eles vão para um outro espaço e aí tu desequilibra todo o sistema. Então, quando tu vai para o teu lugar de poder no sistema, todo o sistema começa a funcionar, se reorganiza o sistema, né? Exatamente. E aí tu tem essa visão como um organismo, né? É essa visão que tu percebe, né? Porque enquanto eu vivia dentro, né, da medicina convencional, ocidental, eu não percebia é como se eu sentisse que algo mais faltava. É como eu percebesse que eu não estava fazendo a diferença. Grande parte, né, dos pacientes que eu atendo, eles, quando chegam na medicina chinesa, eles já passaram por todos os outros processos. Eles já buscaram todas as outras. Eu sou, tipo, o último cartucho para poder resolver. E tu sabe disso. Devem chegar em ti também para pessoas dentro disso que já não sabem o que resolver, como resolver. As questões continuam voltando e retornando, né? As questões vão e voltam até que a gente consiga entendê-las, né? E absorvê-las. E isso eu me coloco dentro desse mesmo sistema, porque nós estamos aqui dentro de um aprendizado, somos consciências e depois de almas, né? Dentro de um corpo, né? Habitando um corpo em um processo evolutivo. Não existe outro formato, né? E conseguir entender esse padrão que a gente tem que, primeiro, aceitar aquele momento. A doença física, ela já está vibrando antes. Ela já vem antes, né? Ela não surge assim. Ela vem com sintomas, com questões que eu não consigo resolver. Grande parte, existe a medicina chinesa, ela entende que a doença surge em 3 etapas.
ou pelos processos externos, que são o nosso clima, as temperaturas, o frio, o calor, a secura, que interferem no nosso corpo. As doenças nem internas, nem externas, que são as doenças, por exemplo, um acidente que eu sofra, uma queda. Um trauma. E as doenças internas, que são os processos emocionais. Com a evolução do entendimento, de pesquisas científicas, que graças a Deus hoje a gente tem muita base na medicina chinesa para mostrar, né, que existe um processo, uma alteração vibracional e que eu consigo interferir com agulhas, com as minhas ferramentas, como tem as minhas ferramentas, eu vou conseguir modificar, mas grande parte das doenças elas surgem a partir do processo emocional. Eu costumo dizer, muitas vezes, lá o chinês antigo, né, lá nos primórdios, né, do início da medicina chinesa, ele contemplava a natureza, ele tinha tempo para observar o ambiente, saber que as alterações de luz interferiam no corpo, que as alterações do clima interferiam, que as alterações alimentares. Hoje a gente vive num mundo com muito mais processos energéticos, né? Mesmo porque a gente está atravessando alguns sistemas, né, evolutivos, né, de dimensões hoje. E esse apelo emocional ele é muito forte. Nós somos conectados constantemente com esses processos emocionais. E entender e conseguir visualizar e de uma forma mais saudável é muito complicado. Eu preciso me preocupar com o que eu tenho que pagar, eu preciso me preocupar com aquilo que eu tenho daqueles que estão no meu entorno, do trabalho onde eu trabalho, do transporte público que eu faço. E o chinês não tinha nada disso. Então ele conseguia definir essas interferências de uma forma mais lúdica. Hoje não. Hoje a gente convive com um turbilhão de movimentos. Então, o emocional, eu sou prova disso. Existe um livro chamado Diz-me Onde Dói, e eu te direi por quê. E ele é um clássico da medicina chinesa, e ele fala, onde está localizada a tua dor, eu consigo entender qual é o teu processo. Dor nos punhos e em tornozelos, eles têm uma referência com o nosso coração. E não é à toa que a gente tem nos punhos, né, canais de meridianos do coração, canais de meridianos emocionais, canais meridianos do pulmão, que tem uma relação com a tristeza, porque isso também existe dentro da medicina chinesa, né? Eu acho tão lindo isso, né? Eu sempre digo isso, eu acho muito lindo essa questão quântica, né? E aí, quando eu falo em quântico, para quem está chegando nesse universo hoje, de forma bem simples, é que quanto é a menor partícula da célula, né? Do átomo. E nós somos energia, né? E aí entra um pouquinho dessa questão que tu está trazendo, de que, tipo, os meridianos, né, do punho tem a ver com o coração, tem a ver com o pulmão. Isso é um pouquinho do que a gente trabalha na psicossomática, né? As doenças que elas acabam sendo somatizadas. O que é isso, para quem não sabe? Primeiro, e aí tu falou, né, dos 3 processos antes de chegar na doença. E aí, pela visão do Axis, primeiro, nós somos seres infinitos e que a gente vem para esse planeta para viver uma experiência aqui, e aí entra de acordo com a história do processo que cada um vai passar, né? E que a gente pode facilitar, pode promover a autocura, mas que depende muito de cada indivíduo como vai encarar a sua doença, seu sintoma, sua vida e sua forma de viver. E aí o que acontece? Quando a energia não está fluindo da melhor maneira, quando a gente não está nesse... Porque barra de Axis é para nos trazer para essa presença que o chinês já fazia, já é uma técnica milenar. O chinês conseguia ficar na presença do corpo, né? Contemplando a natureza. Hoje a gente está num piloto automático, que é tanta coisa, tanta programação, que é muito difícil a gente fazer isso sozinho, principalmente, né, para quem mora no Ocidente. Porque a gente vem de uma criação, de uma educação cartesiana, cheia de forma e estrutura. Então, hoje tu tem as barras para te trazer para a presença do teu corpo. Exato. E aí, unindo, e eu acho lindo isso, porque se tu une uma técnica com a outra técnica, tu vai ver que tudo se soma e tudo faz muito sentido. Às vezes a gente usa caminhos diferentes
para chegar no quê? único fim. No equilíbrio, né? Exatamente. E, Exatamente. e aí eu trabalho muito com a constelação de intenção, que na verdade esse é o apelido, né? Ela é uma técnica que é IOPT, o nome, que é terapia da identidade, que tu trabalha com a identidade. Então, o que o Franz Rupert, que criou esse método, diz, essa teoria? Ele diz que nós nascemos 100% saudáveis e amorosos e prósperos. E conforme a gente vai se identificando com o meio, a gente vai saindo da nossa identidade de essência, que é amorosa, saudável, e vai comprando, né? Vai começando a neurônios espelhos, que a gente ouve falar. A gente vai começando a comprar dos outros, se identificando com situações dos outros, e a partir dali a gente vai solidificando coisas no corpo. Aí que eu acho que as coisas vão se conectando, né? Porque a mesma coisa funciona no Axis. A gente usa processos corporais, alguns são para liderar coisas que a gente vai comprando, né? A gente vai solidificando o corpo. Ai, sumiu para mim. Não, voltou. Então, e eu acho legal a gente trazer isso. Hoje, e eu acho que a gente podia fazer, a gente tem muito tema para fazer lives juntas. A gente pode vir um dia falar só sobre dor, né? Sintomas, dor, essa questão também de sermos muito imediatistas, Exatamente. que a gente quer a cura para ontem. Então, a gente não olha para a dor. Muitas vezes a gente quer esconder a dor, né? Às vezes tu toma um remédio só para resolver a dor. E esquece que aquela dor ali, o teu corpo está te avisando alguma coisa. E aí acho que a gente pode trabalhar isso numa outra live, assim, tem bastante assunto para falar sobre isso. Mas hoje, trazendo essa questão para o meio ambiente, e eu quero que tu entre para falar sobre os exercícios com os quais tu trabalha, do ponto de vista, né? Meu ponto de vista como facilitadora de Axis Consciousness. Existe processo corporal que a gente trabalha, que é para aumentar essa conexão do nosso corpo com a Terra. Porque tem uma frase muito linda que eu gosto de repetir, que é do Gary Douglas, que foi quem criou o Axis Consciousness, é o fundador, que ele diz assim, ó, toda vez que a gente aplica um processo corporal no corpo, a gente cura a Terra. Toda vez que a gente julga o nosso corpo, a gente está causando uma erosão na Terra. Ou seja, nós estamos intimamente conectados. Por quê? Porque nós somos um aglomerado de moléculas desse planeta. Exatamente. Nós estamos aqui como tutores dessas moléculas que é o nosso corpo. Nós fazemos parte disso. Não tem outra explicação, né? A nossa conexão com a Terra, a nossa conexão com o planeta e com todos os seres, né? Porque isso aí foi como é que eu vou te dizer assim, falando uma coisa bem grosseira, foi uma crueldade. Porque que a gente foi desviado do caminho. Fomos desviados. É certo que somos consciências em diversos níveis energéticos e conscienciais. Somos, né, cada um fazendo a sua tarefa de casa. Mas nós somos desviados por questões assim diferentes e que não eram necessárias. E o nosso corpo adoeceu e nos fizeram acreditar que tomar remédio resolvia. E, na verdade, grande parte dessas doenças, né, que foram surgindo e que cada vez estão surgindo mais em função das alimentações, dos processos, né, que a gente é exposto, a gente vem trazendo, né? A epigenética fala sobre isso, né, de como a gente tem capacidade de mudar esse padrão. Não é porque meus antepassados, né, que a gente tem até a nossa 7ª, correto? Geração, né, mudanças. Por que eu preciso mudar padrões, né? E estimular essa consciência, e não adianta, não são as agulhas quando eu utilizo, né, na acupuntura ou os meridianos de acupuntura, eu estimulo serotoninas e endorfinas. Elas vão agir dentro do meu cérebro, essas substâncias vão fazer as conexões necessárias a nível, né, conexão neural e também em pontos, porque eu sou um campo energético. Fisiológico, né? Exatamente. E eu vou estimular esses processos. E eu vou começar a perceber a mudança primeiro dentro de mim, né? Eu vou limpar a minha mente. Eu
eu costumo sempre dizer, quando a gente tem um processo emocional não resolvido e a gente está sofrendo por causa disso, o primeiro momento que eu começo a liberar, por exemplo, a tristeza, ela vai criar uma névoa na minha mente. E esta mente perturbada por essas questões, ela vai começar a adoecer. E aí o meu pulmão vai sofrer. Em sequência, porque existe uma teoria, que é a teoria dos 5 movimentos, onde o pulmão cuida do rim, o rim cuida do fígado, o fígado cuida do coração, o coração cuida do baço pâncreas, e o baço pâncreas cuida novamente do pulmão, num ciclo de geração constante. No momento que aquele pulmão está triste, que eu estou exercendo um sentimento de tristeza, de luto, por exemplo, pela perda de um familiar, que muitas vezes pessoas carregam aquele luto por anos, eu estou enfraquecendo. Pode acontecer de eu desenvolver um diabetes, porque como o pulmão cuida do rim e o baço cuida do pulmão, o baço tem toda a questão, baço pâncreas e produção da insulina, ele não vai distribuir e vai haver um amargor. E a pessoa começa a desenvolver o nível do diabetes. Vai buscar o doce. Da mesma forma que aquele pulmão fraco, triste, ele pode daqui a pouquinho não conseguir controlar a madeira, porque existe um segundo ciclo, que é um ciclo de controle. E aí aquele fígado começa a ter raiva da vida. E eu começo a ter processos doentios como dor de cabeça, a esteatose, e assim vai indo. É um ciclo. Nós somos um... E aí, pensa num joguinho de dominó. quebra-cabeça. Ele cai a primeira pedra, todas elas vão caindo. Muitos pacientes aqui no Ocidente já chegam pra gente com vários distúrbios. Aí eu tenho insônia, eu tenho tristeza, eu tenho ansiedade final de tarde. E tudo isso é informação que eu consigo entender que o quanto existe um desequilíbrio. Mas combinar processos como as barras, como processos que tu faz, junto com terapias como eu faço, eles são um facilitador. Eles vão te ajudar, te estimular a entender um pouco mais sobre o que tu faz, né? E eu acho assim, ó, que isso pode ser... A gente está trazendo detalhes aqui, mas para a pessoa que vem para um atendimento, ela não precisa saber de tudo isso, né? A gente vai fazer aquela avaliação e a gente que tem a técnica vai utilizar conforme, né, o nosso conhecimento na área. Primeiro eu quero dar boa noite para a Nani, que entrou. Quero agradecer ali a Georgia, que está dizendo que nós somos topíssimas. Super recebo esse elogio, né? Como posso ser mais grata. E o que eu quero dizer, assim, tu tá trazendo essas questões, e eu acho bem legal também. Primeiro, eu gosto sempre de deixar claro, né, que a gente não tá aqui fazendo a seguinte convite: pare de tomar seu remédio, pare de fazer seu tratamento médico. Não. Segue fazendo o que tu tá fazendo, mas a gente está trazendo aqui possibilidades diferentes para ter resultados mais eficientes e mais rápidos, né? Porque o que eu vejo... Dando uma informação, em 2021 eu fiz uma formação em acupuntura clínica avançada, onde eu tinha as cadeiras, né, do curso eram direcionadas a pacientes portadores, por exemplo, problemas endócrinos, problemas circulatórios e por aí vai, todas as patologias que existem. O meu entendimento era aprender a manifestação no corpo daquelas patologias e estimular o paciente junto com a medicação, com o tratamento alopático e o meu tratamento. O que é o objetivo? Um paciente que tem diabetes, ele precisa tomar sua medicação. Um paciente que teve um AVC, ele precisa manter medicações e por aí vai. O que eu, como terapeuta, faço, né? Eu vou estimular a ele não ter os dissabores de alguns sintomas que a medicação traz. Por exemplo, tu imagina, eu gosto muito de falar desse sistema, imagina uma central de metrô, São Paulo. Ele tem várias estações. A doença, ela tem esse segmento. E a medicação, o paciente que tem diabetes, lá pelas tantas, ele começa a ter desconforto estomacal, lá pelas tantas, ele começa a ter uma hipertensão. O que eu,
como terapeuta em medicina chinesa, faço? Eu interfiro nesses processos. Ele vai seguir tomando a medicação dele, mas ele vai ter uma qualidade de vida. Porque Melhor. eu vou, Uma melhora da qualidade de vida. entende? É a qualidade de vida. O paciente que não tem, que vem por uma dor, por um processo simples, vamos dizer assim, é outro caminho. Isso. E eu acho legal tu estar trazendo isso, porque eu vejo como fisioterapeuta, tá? Que sou, e osteopata também, que trabalho um pouco com essa questão sistêmica, né? Trabalho muito com visceral, porque eu trabalho em geriatria, então, né? A visceral, ela é mais suave para ser aplicada, não é com aqueles trustes que as pessoas costumam conhecer pelos trustes, que são manobras mais bruscas. O que que acontece? Às vezes, aquela dor caminha, né? Uma hora a pessoa está com uma dor na cervical, uma hora a pessoa está com uma dor na lombar, outra hora a pessoa está com dor no joelho. Gente, quando tá dessa forma, o que que esse corpo está falando para ti, né? Isso a gente aprende a passar para os alunos quando vem fazer os cursos profissionalizantes. Se teu corpo tá com uma dor, pergunta para ele, energeticamente conversa com teu corpo. Teu corpo é um amigo que tu tem para vivenciar essa experiência. Então vai lá e pergunta, corpo, o que que tu tá querendo me dizer com essa dor? Às vezes pode ser postural, pode, mas normalmente traz uma história emocional que está trazendo a questão, né, da tristeza, pulmão, enfim. E aí o que que a gente faz? Quando a gente agrega as técnicas, a gente consegue ter um resultado diferente, às vezes sair do ciclo da medicação que leva à dor crônica, né? A gente não está dizendo para parar de fazer, mas o que que eu vejo? As pessoas indiscriminadamente tomando medicação sem nem sequer consultar médico, né? O que a gente mais vê é a gente tomando relaxante muscular como se fosse bala, sem olhar para aquela dor. Eu estou falando muito como físio porque é o que mais aparece. Outra coisa que no Axis a gente trabalha muito com crianças com TDAH, autismo, né? Como seria antes de fazer uso de medicação, tentar uma técnica diferente, porque às vezes aquela energia está acumulada naquele corpo para ser uma potência. E como não é bem conhecida, acaba se tornando um sintoma, né? Aquela criança que de repente vai para o meio do shopping e tem uma crise de agressivo, né? A gente vê muito que às vezes a criança se torna agressiva. Ok, mas o que que essa criança está sentindo energeticamente que ela se comunica dessa forma? Porque Exato. tudo é comunicação, né? E aí, às vezes, tu vai lá, tipo, tirando um pouquinho da criança, mas até a gente, tô ansiosa. Ok, vou pedir um remédio para dormir. Aí toma um remédio para dormir, no outro dia é ruim de levantar, porque mexe com todas essas questões, né, psíquicas. Aí, não, então eu tenho que pedir um remédio para depressão. E aí a gente fica nesse ciclo, né? Toma um remédio para quietar, toma um remédio para acordar. E aí, será que não tem nada diferente disso? Né? Não, e é interessante, a gente precisa... Quando eu fui em 2018, eu fui para a China, e uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu fui na Universidade de Guangdong, eu conheci a Faculdade de Medicina. E na Faculdade de Medicina existe um médico chinês. Esse médico chinês, ele é preparado como os nossos médicos ocidentais para entender as questões, né? Mas ele também é preparado para trabalhar com acupuntura, com todas as outras técnicas, com Qigong. Eles fazem Tai Chi como aula. Então, a gente perceber que uma não exclui a outra. Na verdade, elas deveriam somar, né? Complementar. Existem processos que tu, como fisioterapeuta, como osteopata, tu chega até o momento e tu percebe que aquele paciente continua com uma dor. Talvez aquela dor aumente no momento que ele tiver um nível de estresse alterado, porque o campo vibracional está perturbado. E muitas vezes vem para mim, eu manipulo, na primeira, na segunda sessão, ele diz assim, a dor sumiu, o desconforto sumiu, eu estou dormindo melhor, e ele já começa a relatar outras questões emocionais que estavam perturbando, porque isso acontece. Quantas vezes você teve um estresse e daqui a pouquinho começou uma dor de cabeça? Você tem que sair e teu corpo está incomodado e tu vai no banheiro porque deu dor de barriga, né? São
processos que o nosso corpo está respondendo constantemente porque nós somos campo energético. Nosso mental interfere. E eu acho legal a gente trazer assim, né, um convite, e é desafiador isso. Eu que trabalho com o Yopt, vou te dizer que é muito desafiador, porque as pessoas têm medo de olhar para aquilo que já está instalado. Eu costumo brincar. Elas estão carregando uma mochila cheia de pedra nas costas. A mochila está ali. E às vezes numa constelação é só olhar para essa mochila para ver realmente, tá, mas eu preciso carregar todas essas pedras são minhas, essas pedras estão aqui, vamos olhar para isso. Não, as pessoas carregam aquela pedra, mas elas têm medo de olhar para aquilo. Só que aquilo está ali. Então, é desafiador as pessoas aceitarem vivenciar o processo, né? Vamos olhar para a dor, porque às vezes numa constelação tu olha para a dor, tu olha para o padrão que tu está trazendo do teu sistema. Então, é dolorido? É, mas é muito empoderador, porque quando tu consegue olhar para isso, tu consegue resolver. E eu acredito que com a medicina tradicional chinesa seja um pouco parecido no sentido que tu não vai só tomar uma medicação para aliviar a dor. Não, tu vai lá na causa do que está gerando a dor, né? Qual é a disfunção que está gerando aquilo? Exatamente. E tu percebe isso, né? Na avaliação, porque existe um padrão, né, de avaliação que eu preciso passar e poder entender o que está acontecendo naquele momento. E fazer o máximo que eu posso para, se é dor, reduzir essa dor. Se é um estímulo que o paciente tem, um problema estomacal, um refluxo, o que tu está querendo? O que está acontecendo? Porque dentro da medicina chinesa, esses 5 elementos da natureza que eu coloquei antes, eles estão ligados a 5 órgãos e a 5 almas. São as almas emocionais da medicina chinesa. São as almas que são lá o início das almas. Que seria a tristeza, a alegria, a preocupação, o medo e a raiva. Depois eles se multiplicam, né? Se transformando em mágoa, em outros processos, conforme vai evoluindo, né? E às vezes tu sai de um caminho para outro entre o medo, né? O medo é importante, porque senão eu vou me jogar pela janela. Ele é importante para a minha preservação física, né? Do meu corpo, para me cuidar. Mas ele também é um cerceador. A partir do momento que eu tenho medo em excesso, eu deixo de viver, né? Trava, né? Tu deixa de viver e passa a sobreviver. Exatamente. Então, assim, entender que esse processo que eu estou passando hoje, se ele está incômodo, eu preciso entender o que ele está querendo me dizer. Eu descobri a medicina chinesa através de um processo meu, pessoal. Porque acontece dentro desse formato, muitas vezes a gente vai tentar se curar, né? E me estimulou cada vez mais a entender, porque a gente muitas vezes pode aliviar, pode ficar mais tranquilo, pode ficar mais calmo, né? Dá para ficar. Fátima, eu até quero te convidar para a gente fazer uma segunda live falando só sobre isso. Daqui a pouco a gente pode falar sobre raiva, sobre medo, né? Que no Axis isso a gente chama de implantes distratores, que é o que nos distrai para a gente acessar nossa grandeza. Que muitas vezes a gente não quer olhar para isso, mas aquilo está com a gente e aquilo fica nos distraindo. Gostaria muito de fazer. Para a gente não fazer uma live muito extensa, eu quero agora que tu fale um pouquinho, que a gente tem um presente, né, para ofertar aqui para os primeiros 10 que entrarem em contato comigo, com a Fátima, depois da live. Eu quero então que tu fale um pouco dos exercícios que tu trabalha e que eu já falei no início da live, que a partir da metade desse mês, ou final do mês, a Fátima vai estar prestando atendimentos aqui no Espaço Maquetes Medeiros, que fica na Cariri 24, Vila Assunção. Então, podem buscar ela aqui comigo, podem entrar em contato direto com ela para agendar, né? Isso eu já tinha falado. Mas a gente vai estar fazendo um movimento aqui, né? Neste mês, não deu para fazer hoje, porque hoje é meio de semana, poucas pessoas poderiam participar. E também o tempo não está colaborando, né? Mas a gente pretende, no dia 21, fazer um evento aqui, gratuito, para os primeiros 10 que entrarem em contato com a gente. Então, fiquem aí até o finalzinho da live. Mas antes da gente falar o que é, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, a respeito, né, dos exercícios, corpo e meio ambiente, né? Para a gente depois
falar sobre o presente. Como eu estava comentando com a Maquele há um tempo atrás, eu sou instrutora de Liangong. Liangong é uma terapêutica de exercícios físicos que trabalha pescoço, ombros, cotovelos, punhos, joelhos, quadril, tornozelos e pés. A ideia é manter movimentos, estimulando espaços onde passam os meridianos energéticos do nosso corpo. Esses exercícios, eles têm uma data, eles são baseados nas artes marciais chinesas, né? E quando eu estive na China, eu pude ter a oportunidade de entender como os orientais preservam os exercícios ao ar livre. Nos parques que eu visitei, eles tinham caixinhas de música tocando em todos os parques e eles se exercitam, eles dançam, eles fazem... E isso é muito interessante, porque o contemplar, né? Eu estar no ambiente, eu perceber esse ambiente é uma coisa muito importante. Ela faz com que a minha mente se conecte com aquilo que é o meu planeta, o meu espaço, o meu corpo em conexão. E numa segunda etapa também, ele também tem a possibilidade de me socializar. Vivemos hoje muito trancados, travados e quando tem a possibilidade de fazer na grama com os pés descalços, sentir a energia da Mãe Terra tocando nossos pés, porque a gente tem pontos de conexões tanto nas pontas dos dedos, onde os meridianos são muito fortes, o círculo Yin e Yang percorre a ponta dos meus dedos e a ponta dos meus pés. Quando eu me exercito, eu estou estimulando essa circulação a descarregar e recarregar constantemente. E esses exercícios, eles têm essas tarefas, né? Socialização, meio ambiente e também manter meu corpo sadio, porque não são exercícios que só pessoas preparadas podem fazer. Não importa a idade, não importa o processo que a pessoa ela vai fazer dentro do tempo dela, como ela pode fazer, e são suaves, porque cada exercício é executado apenas 2 vezes no momento da terapia. Então, são exercícios que já lá, 600 antes de Cristo, o imperador Huangdi, ele já dizia, exercitar é uma forma que a gente tem de movimentar o Qi, a energia que nos move, nossa energia vital, né? E quando eu tenho Qi circulando, eu tenho o sangue circulando. Sangue e Qi circulando, eu tenho saúde. E essa é a importância, né? E a minha proposta contigo foi estimular, porque eu já dou isso para os meus pacientes durante as terapias, né? Específicos para os processos que eu identifico como necessário, né? Mas são 18 terapias que vão fazer todo esse conjunto positivo. Pois então, gente, né? Essa foi a proposta da Fátima e eu amei a proposta. E o que é legal? Então, no dia 21 deste mês, que é um sábado, na parte da manhã, se o tempo colaborar com a gente, os primeiros 10 que entrarem em contato com a gente vai ser gratuito, né? A Fátima vai estar aqui, a gente vai fazer eu vou fazer uma dinâmica de reconexão com a Terra antes de começar os exercícios, depois a Fátima vai entrar com os exercícios. Isso é de uma forma gratuita para vocês, com o objetivo de vocês conhecerem a nossa energia mais de perto, conhecer a Fátima, né? Quem sabe já aproveitar para agendar sessões com ela aqui, ou comigo. E assim, ó, já aproveitando, nós vamos fazer isso ao ar livre, né? Bem para se engajar com a ideia do que é essa atividade, do que é essa conexão nossa, do nosso corpo com o planeta Terra. E eu gosto sempre de dizer isso, né? Se a gente quer prosperar na vida, é só a gente parar e observar a abundância que tem disponível. Porque a natureza é muito abundante. Então, ao se conectar dessa forma, através dos exercícios, deixar fluir, tudo começa no corpo. Se a gente não conseguir deixar o nosso corpo fluindo de maneira equilibrada, como que a gente quer que a nossa vida flua, né? Dinheiro é energia. Dinheiro é fluir também. O dinheiro, ele ora vai, ele ora vem. É aceitar esse fluxo. E a partir daí, ir criando uma vida, né? Com mais saúde, com mais prosperidade, com mais bem-estar. Então, esse é o nosso presente, né, Fátima? Isso. Gratidão de novo por a tua iniciativa, porque foi uma iniciativa tua,
de vir conversar comigo. Dia 21, então, a gente vai estar presenteando vocês aqui no Espaço Maqueles Medeiros Facilita. De novo, fica na Vila Assunção, Cariri 24. Para quem quiser vir de carro, é muito fácil estacionar, tem bastante espaço aqui. Nós vamos fazer essas atividades ao ar livre, é bem arborizado, tem um pátio grande aqui na frente, então é só torcer para ter um dia de sol, né, Fátima? Isso. Ou um dia que não esteja chovendo, que a gente vai estar oportunizando vocês de participar dessa atividade. Principalmente para que vocês percebam que pode ser muito simples essa conexão, né? Só basta ter que fazer essa escolha de parar, estar na presença, olhar para o redor, ser espectador, né, do que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está no piloto automático que a gente nem vê, né? A gente sai até do protagonismo da nossa vida, porque está tanto naquela correria. E quando a gente faz exercícios físicos, é a melhor forma de se conectar. Além da meditação, existem, né? Mas é uma forma de se conectar com o meu corpo, de eu perceber o meu movimento, de eu entender aqueles movimentos que eu estou fazendo, é uma conexão positiva. E é sobre isso, eu sei porque eu já fiz Tai Chi, né? E eu vou dizer uma coisa, foi uma escolha do meu corpo fazer o Tai Chi. Eu estava numa fase fazendo musculação, indo para academia, e aquilo estava me gerando muita dor física. E aí, nessa pegada de perguntar para o meu corpo qual era a atividade que ele queria fazer para o bem-estar dele, surgiu a oportunidade de fazer Tai Chi. E foi impressionante, porque eu estava com bastante dor na região da escápula, assim, tensão muscular. Eu não chegou a fazer um mês de aula, uma vez por semana. E as dores sumiram, né? Sem uso de medicação. Então, eu sou muito grata às atividades físicas. Eu, como fisioterapeuta, digo isso, né? Tudo aquilo que a gente não usa, a gente atrofia. E às vezes a gente acaba atrofiando sem perceber, né? Na maioria das vezes é sem perceber. Então, exatamente. Acho que é isso, né? E agradecer a todo mundo que participou, né? Só entrar em contato com a Maqueles ou comigo e vamos fazer exercício, vamos cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, ser feliz, né? Nos permitir. E tem uma frase que eu gosto muito, Fátima, não sei nem de quem que é. Às vezes eu ouço na internet, que é assim, ó. Quando a gente não investe na promoção da saúde, a gente gasta depois com tratamento. Então, claro, quem tem suas dores, quem tem seus problemas crônicos, ok. Mas esse recadinho é até pra ti aí, que, né, tá numa vida ativa, tá na correria, e muitas vezes não olha pra dor, não olha para aquela gastrite, né? Não olha pra dorzinha de cabeça que aparece, não olha para aquela rigidez, de repente, no joelho, porque não adianta, uma hora a vida cobra isso. Né? Então, tudo aquilo que a gente puder ir tratando e amenizando para ter, de repente, uma velhice mais saudável, né? Mais ativa, para mim isso é lucro, né? Eu digo que isso não tem preço, tem valor, não tem como a gente mensurar o valor. Assim. Chegar numa fase da vida onde eu preciso de outros recursos, como as medicações, né? E aí eu olho para trás e eu percebo, gente, o que eu fiz? Eu trabalhei. Eu quis buscar financeiro, eu quis buscar estabilidade e eu uso o que agora? Eu faço o que? Muitas vezes eu acabo gastando com medicação e com outras questões. Então a gente tem que... O que já está instalado não existe muito, né? As doenças crônicas, elas estão ali. E mesmo um paciente com doenças crônicas, quanto mais ele se exercitar, manter esse corpo ativo, ele vai estar estimulando até a liberação, né, de processos que as medicações acabam produzindo no meu corpo. Então eu tenho que ter movimento. O movimento é tudo. É sobre isso, né? Gratidão, então, a quem assistiu. Quem lembrou de alguém, assim, ó, quando a gente estava aqui conversando, nada é por acaso. Se lembrou de alguém, manda essa live, né? Quem puder, deixe umas curtidas para que mais pessoas possam acessar essas informações. Porque acho que cada uma aqui tem uma boa caminhada, né, Fátima? Eu, como fisioterapeuta, são 26 anos trabalhando com diversas ferramentas complementares junto, porque eu percebi que a fisioterapia convencional hoje é importante, mas eu vejo que a gente vai
tratando só o físico e não sai daquele ciclo, ainda mais quando eu trabalho muito com idoso. Então, tipo, quando tu chega numa certa idade, se tu não buscou nenhuma alternativa até ali, agora é hora de buscar, porque, tipo, se tu for só pelo convencional do físico, tu acaba não conseguindo resolver muita coisa. É muito doloroso o processo de reabilitação, né? E então esse é o nosso convite, né? Eu acho que é isso. Se tu quiser, Fátima, a gente pode fazer várias lives. Eu gostei de várias coisas que foram vindo hoje aí. Acho que a gente pode falar uma só sobre dor, né? O teu ponto de vista sobre dor, o meu, todo o conhecimento que a gente tem com as nossas técnicas. Só falando sobre dor. Tu citou um livro, se tu quiser de novo falar sobre esse livro para as pessoas que se interessem. Eu também tenho uma indicação de livro que é Doença como Caminho. Sim, É um conheço. livro Eu tenho muito esse bom livro, também. inclusive. Muito interessante. É. Foi um dos primeiros livros que meu professor de filosofia chinesa me deu, porque eu estava buscando material de estudo e eu acabei encontrando, achei esse livro muito interessante. Eu tenho um outro livro que é O Corpo Fala, também é um livro que eu leio. O Corpo Fala foi na faculdade ainda, foi numa cadeira da faculdade que eu tive acesso. Que são livros de fácil leitura, assim, para quem quer se informar um pouquinho mais sobre isso que a gente está trazendo aqui, né? E, olha, ferramentas quânticas. Eu não falo terapias porque o Axis não é terapia, então, para poder incluir toda essa bagagem que eu tenho com o Axis Conscious, ferramentas quânticas, para mim, são tecnologia de ponta, Fátima. Porque eu acho que se a gente consegue curar uma pessoa que chega ali com problema crônico, que já faz uso de medicação, porque viver com dor é muito triste, né? A pessoa que está com dor, ela vive pela metade, porque ela está sempre com aquele incômodo, aquele desconforto, aquela irritação. Ela não consegue mais ter um bem-estar, né? Não vive por a dor, ela rouba a tua felicidade. A energia, né? Ela rouba a tua energia, tu não tem um sorriso, tu não consegue, porque ela tá ali constante, né? E nós temos muitos pacientes, né, que eles chegam no seu limite. Eles não querem mais conviver com a família, eles se limitam de sair, eles se limitam do social, eles vão perdendo esse sentimento, né, que é tão bonito da gente poder vivenciar e viver, né? E eles vão fechando. Isso eu acho que é isso, né? Se a gente conseguir liberar uma pessoa disso, é muita coisa. Né? Eu acho assim que para quem ouve de fora pode parecer meio estranho. É só realmente ir agendando uma sessão, buscando um profissional e deixando o corpo receber, para perceber como é que funciona todo esse processo. Né? Exatamente. E o nosso primeiro convite, então, é esse. Dia 21, nós vamos estar promovendo esse evento nosso, né? Onde a gente vai trabalhar a consciência corporal através dos exercícios, conexão, integração com a natureza. Nos chamem, os primeiros 10 não vão pagar nada, né? Não tem, assim, o espaço aqui é meio limitado, então, quanto antes vocês se inscreverem, melhor, para garantir a sua vaga, né, Fátima? E é isso. E já te digo assim, Fátima, se tu quiser fazer uma live comigo, a gente já agenda uma live, de repente, para falar sobre dor. Perfeito, acho que é um tema que tem bastante assunto, né? E, pessoal, a medicina chinesa ela é conhecida muito pela dor, né? Por um processo de fácil acesso, né? De controle de dor. Isso é interessante. Apesar de ser uma terapia que consegue ser muito mais abrangente, ela tem a dor como um foco muito rápido por causa da serotonina e da endorfina que ela faz a liberação quando manipula pontos de acupuntura. Tu tá me trazendo, eu não tenho muita informação sobre isso, porque realmente, para mim, falar de medicina tradicional chinesa é muito superficial dos meus conhecimentos, né? O que eu percebi na faculdade como fisioterapeuta, e depois eu fiz um curso de extensão no LAPEX da URGS. Para o fisioterapeuta que trabalha com acupuntura, é muito forte ainda o uso da acupuntura em si para a dor, né? Eu penso, e aí é meu ponto de vista de leigo, de quem está olhando de fora, que isso é muito superficial, porque para mim a medicina tradicional chinesa ela é uma doutrina, ela é uma filosofia de vida, né? Eu vejo, já fiz consulta,
né? Já fiz dietoterapia chinesa, já usei acupuntura, moxa. E o que eu percebo é que é muito mais do que alívio de dor. Tu Com pode ter um estilo certeza. de vida, né? Quando eu falo dessas duas substâncias, né? Tanto a serotonina quanto a endorfina, elas não só interferem na resposta em dor, elas interferem em diversos outros processos, né? Ela estimula muito mais a produção hormonal, ela faz muito mais que isso no nosso corpo. Mas o estímulo que se faz no sistema neural, né, na pele, no ponto de acupuntura, ele faz um estímulo rápido, muito rápido. Mas o que eu sempre falo? Punturar ou utilizar pontos de acupuntura é uma conversa. Entender o ciclo de alteração, como funciona, o que está desequilibrado, quais são os meridianos envolvidos naquele processo, porque cada resposta que o paciente me dá, é como se eu fosse fazendo a marcaçãozinha, né? E entendendo o que está em desequilíbrio. E eu vou escolher pontos que conversem. E tu tá me trazendo isso e é muito... E esta conversa é que vai dar a resposta. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas ter um atendimento, eu faço acupuntura, bota um pontinho lá, um pontinho cá. Não é isso. O corpo, as agulhas, a moxa, ou o conjunto de terapias, porque assim como tu fala das tuas ferramentas, eu tenho as minhas ferramentas, né? Então, eu uso a moxa combinada com agulhas. Eu uso a agulha combinada com laser, porque eu também trabalho com laser. Eu uso ventosa combinada com agulha. E assim, ou a auriculoterapia, que é o pavilhão auricular, ou a reflexoterapia. Aquilo que no momento do atendimento e eu perceber o que eu posso estimular. O corpinho está requerendo. Você é uma pessoa que diz para mim, Fátima, não gosto de agulha. Né? Na primeira conversa que a gente teve, tu falou sobre as agulhas. Eu tenho laser. Eu já peguei paciente, tu não coloca agulha. Conforme eu fui conversando, quando ele viu, ele pediu até fazer foto e mandar para os parentes que ele estava usando agulha. Porque é um formato que a gente vai indo, né? Que com o tempo a gente vai percebendo e como eu posso atender ele da melhor forma, porque eu não posso querer que o meu paciente receba se ele estiver tenso. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso estimulá-lo a se entregar. Eu sempre que eu vou atender, eu toco no paciente, eu peço permissão ao corpo para tratar ele. Eu peço para tratar. Porque isso que tu faz é uma coisa que eu também faço, né? Eu sempre ensino aqui para as gurias que vêm fazer os workshops. Eu digo, antes de tu tocar, tu não precisa falar para a pessoa. Não. Mas fala com o corpo, porque a gente está falando aqui em corpo e existe um corpo físico e vários corpos sutis, né? Lembrando que tudo é energia, então a gente tem um campo magnético, tem um campo eletromagnético, são N corpos. Então, se conecta com aquele corpo, né? E pede licença, porque existe uma consciência ali, existe uma história, né? Fátima, a gente tem assunto para que não termina mais. Inclusive, a Jorge disse pra gente que é pra gente mais ou menos, assim, pré-datar essa nossa live para as pessoas ficarem já na expectativa. Por mim, pode ser quarta-feira que vem nesse mesmo horário. Eu não sei como é para ti. Acredito que dá para ser quarta-feira que vem. Nesse horário então, é o horário que fica tranquilo para mim também. Então, assim, pessoal, é quase certo que vai ser quarta-feira que vem, mas fiquem ligados nas nossas redes que a gente vai avisando aí, né? A princípio, então, quarta-feira que vem nós vamos falar sobre dor e as várias nuances, né? Exatamente. Do que é dor, né? Do que é dor, de como trabalhar a dor, porque não existe só dor. Eu até já fiz alguns posts sobre isso. Não existe só dor física, né? Existe dor emocional. E da dor emocional, muitas vezes a gente se esconde. E o que piora, porque intensifica até que vira uma dor física. A gente tem bastante aqui, né? O que está batendo, porque isso aí faz parte. Curar processos é complicado. Mas a gente tem que estar disposta, né? Um momento isso vai bater na porta, ou como um processo já avançado e doentio, ou como aquela função, eu vou te enfrentar, vem cá, eu quero te ver de perto. Né? Sim, é sobre isso, né? Eu brinco às vezes com as pessoas, digo, vamos chamar essa dor aqui para tomar um cafezinho.
Vamos olhar para isso, né? É, Porque às vezes só não a gente olhar e ter consciência do que aquilo ali está sinalizando, já existe uma mudança, já é um processo de cura que se começa. Gratidão imensa, se deixar eu passo a noite falando, beijo, aí gente. já vi. Exatamente. É que o assunto é bom, né? A gente é apaixonado pelo que faz. É sobre isso mesmo, né? É divertido. Então tá, beijo para todo Beijo, mundo, então, gente. gratidão. Gratidão a ti que se propôs, né? Que teve essa ideia maravilhosa. E até a próxima. Beijo, gente. Muito obrigada por participarem. Aguardem. Temos muito. Beijo.